Olá, estamos no programa Ideias e Negócios. Hoje estamos no quadro Dúvidas e Soluções, onde você pode estar postando suas dúvidas em diversos canais que nós temos, tais eles como Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, na nossa portal do Ideias e Negócios e também entrando em contato no www.saara.com.br. Vocês serão atendidos com essas dúvidas através do nosso consultor técnico e diretor também da nossa empresa, do Grupo Aguilar, Sr. Francisco Carlos Aguilar. Sejam bem-vindos. Júnior, obrigado. Senhores, é muito importante vocês considerarem esse meio de comunicação, pois o nosso principal intuito é solucionar as suas dúvidas, seja ela pertinente a blocos de concreto, pavimentação ou solo cimento. Hoje sabemos que já chegou algumas perguntas e o Júnior vai me relatar para que eu possa trabalhar em cima dessa resposta. Bom, hoje entrou em contato conosco o senhor Luiz Antônio Muniz e ele diz assim: boa noite, senhores. Recentemente adquiri uma pequena fábrica de tijolos e solo cimento, porém a prensa é para tijolos 15 por 30 e eu queria fabricar tijolos 12,5 por 25 e pretendo adquirir dos senhores, pois não gostei do equipamento que eu adquiri. Entretanto, antes de fazer novos investimentos, gostaria de conhecer melhor os segredos de fabricação, pois tenho algumas dificuldades que são: a mistura de solo, cimento, vai muito bem na betoneira, até o momento que acrescenta água. A partir daí, a mistura agarra nas paredes da betoneira e perco muito tempo para soltar a massa. Existe algum segredo para que isto não aconteça? Senhor Luiz, veja bem, isso é uma parte muito simples até de ser resolvido e, na verdade, o senhor não teria esse tipo de problema se antes de iniciar com a sua fabricação dos tijolos solo cimento, ou mesmo antes de comprar a sua fábrica, o senhor tivesse passado por um curso, por um treinamento para que não cometesse esses erros, que para nós aqui, depois de 45 anos fabricando as máquinas e desenvolvendo toda essa tecnologia do solo cimento, parece até uma pergunta simples de ser resolvida para mim, não para vocês. Vamos à etapa. Primeiro, o tijolo mais vendido realmente dentro do mercado é o tamanho 12,5 por 25 e é fácil de você entender. Nós estamos falando de um tijolo que 4 peças dá 1 metro. Lamentavelmente, o tamanho 15 por 30, que é o chamado tijolo gigante, lembra muito aqueles tijolos de antigamente, ele é muito usado nessas construções de alto padrão, onde as portas são especiais, as janelas são especiais, tudo ali é feito um projeto especial. Então, dentro de um consumo para cada 100 milheiros de tijolos vendidos, eu diria que no máximo 20 milheiros seria vendido de 15 por 30, e pelo menos, aí vamos falar, uns 70 milheiros seriam do tijolo 12,5 por 25, e 10 milheiros que sobra está dividido entre os tijolos modulares 10 por 20 e o mutirão, que é o tijolo maciço, aquele que não é vazado. Bom, vamos entender o seguinte: 4 peças, 250 milímetros. Qualquer arquiteto, qualquer engenheiro, qualquer projetista, qualquer pedreiro gosta de trabalhar com essa peça, porque é uma peça de múltiplos, tá? É uma peça inteligente. Fabricar esse tijolo é uma coisa muito importante e você tem que saber operar a máquina. Fica até difícil de eu dizer para você se é um defeito da máquina ou, na verdade, me perdoa a palavra, é um defeito seu, operacional, de desconhecimento de trabalhar com equipamento. Óbvio, também desconheço quem fabricou a máquina e se houve ou não um treinamento para isso, tá? Nós aqui do Grupo Aguilar, a gente costuma dizer o seguinte: não adianta ter uma máquina de tijolo se você não sabe operar com ela. Não adianta você montar um açougue se você não sabe a diferença do cupim para a picanha. Isso tem acontecido muito com os fabricantes de tijolos. Lamentavelmente, eles acabam produzindo tijolos de péssima qualidade, estragam as máquinas por não saber operar. Então, é muito importante. O treinamento vale mais do que a própria máquina. Uma outra dúvida, Davilson, que ele teria da sequência aí, qual que seria? Quanto à betoneira. Meu amigo, a gente em todas as palestras, em todos os cursos, em todos os treinamentos, nós não recomendamos em hipótese alguma o uso da betoneira. Betoneira é um processo de tamboreamento. Para você entender melhor o que eu estou falando, você já viu aquele desenho de animado, onde cai uma bolinha no chão, ela começa a rodar, vai virando uma pelota grande, daqui a pouco ela engole a pessoa, daqui a pouco engole uma casa?
Virar terra dentro de uma betoneira, a situação é muito diferente, ela vai formando uma grande pelota, e se você jogar água, vai formar uma plasta, e aquilo vai grudar, vai formar pelota maior ainda, a mistura, muito pelo contrário, vai se sentir muito prejudicada, tá? O que você poderia fazer de uso de uma betoneira seria uma adaptação, arrancando aquelas pás convencionais, soldando por volta de 10 a 15 eixos, mais ou menos com 200 milímetros da grossura de um dedo, tá? Vamos falar por volta aí de 10, 15 milímetros. E a função desses dedos dentro da betoneira, quando ela está formando giro, é justamente não deixar formar grumos, não deixar formar pelotas. Só que para isso, você tem que entender o seguinte, você vai trabalhar com o solo praticamente seco para poder ter uma mistura homogênea. Se você ali introduzir umidade, certamente, mesmo com esses palitos que nós estamos colocando auxiliares, ele vai ter dificuldade para formar pelota, vai formar empelotamento e vai ter cimento no externo, umidade no interno e argila separada. Então, meu amigo, a melhor ferramenta que você tem para poder fabricar um excelente tijolo chama triturador. Para isso, nós fabricamos uma linha chamada JAG. O JAG, ele tem uma função que é explodir a pelota, introduzir o cimento na terra e homogeneizar a umidade sem grudar. Então, elimina a betoneira, pensa num triturador JAG, pequena produção pode ser um 2.500, grande produção pode ser um 5.000, tá? Quando eu falo 2.500, 5.000, eu estou falando litros hora, 5.000 litros hora, 2.500 litros hora. Não se esqueça que um tijolo 12,5 por 25, ele gasta por volta de 2.500 litros de solo. Então, se você tem um JAG 2.500, ele atende uma produção de 1.000 peças por hora, desde que você saiba corretamente trabalhar com o equipamento. Ficou mais alguma pergunta pendente disso aí, não? Sim, do próprio senhor Luiz, ele ainda tem duas dúvidas. Uma delas é, onde posso comprar a peneira de 200 milímetros para fazer o teste do solo? Meu amigo, é o seguinte, nada você vai fazer com essa peneira, você nem sabe qual é o uso da peneira corretamente, me perdoa a realidade. Isso é usado em laboratórios devidamente, corretamente equipado. Para você, faria o quê? Separar material? Não tem diferença nenhuma para vocês aí. Faz o seguinte, se você não conhece o seu solo, pega uma amostra aproximadamente meio litro e mande para nós aqui do Grupo Aguilar, aqui da Saara, pega o endereço nas páginas do www.saara.com.br, remete uma amostra para que eu possa analisar o seu solo e gratuitamente eu vou te dizer se o solo é ou não apropriado e mais ainda, se ele está sujeito a uma correção. Pois veja bem que interessante, muitas vezes as pessoas têm o solo não apropriado, porém ele é passível de uma correção. Em outras vezes, não adianta a granulometria estar correta, mas ele é ácido, ele contém mica, e isso tudo você não vai identificar numa peneira. Tem que ter uma experiência como um laboratório quando está analisando sangue. Não adianta dar uma amostra de sangue para alguém, ele não vai saber como analisar. Não adianta dar uma amostra de terra para alguém, porque ele não vai saber classificar o que contém ali dentro. Como isto é um serviço inteiramente gratuito aqui da Saara, aproveita, manda uma amostra a todos os nossos ouvintes que estão ouvindo aí essa dúvida do nosso amigo, podem encaminhar sem nenhum compromisso, não temos, vamos falar, nenhuma obrigatoriedade, não gera custo, não gera nada disso. Então é muito importante, remeta por volta de meio litro, só que tem um segredo, tem que saber extrair esse solo. Você vai no barranco onde você pretende usar a matéria-prima e tenha certeza que é dali que você vai extrair. Você, com uma enxada, limpa a superfície onde você vê raízes, materiais orgânicos, passa a mão numa escavadeira, faça um buraco de aproximadamente meio metro de profundidade. Ao descer a cavadeira, que você levantar, você veja se aquela amostra de terra não tem nenhum vestígio de material orgânico, de raiz. Se tiver, fure mais fundo um pouco. Assim que você escavar, que você tiver certeza que o solo não tem mais material orgânico, você coloca ao lado, pega uma amostra bruta do jeito que está, coloca num saquinho plástico, lacra, coloca num envelope, numa caixa dos correios, encaminha para nós. Chegando aqui, por volta mais ou menos de 72 horas, nós já vamos ter um laudo para poder te mandar. Então é muito importante que você nos mande o seu e-mail e os seus telefones de contato, para que nós possamos te dar uma resposta digna que possa lhe ser realmente útil. Teremos mais alguma coisa, Lúcio? A última pergunta que ele tem é, qual a proporção ideal do cimento para o solo? Bom, proporção, é que nem falar açúcar para o café.
Um gosta mais amargo, o outro gosta um pouquinho mais doce, então é muito relativo. Qual é a finalidade desse tijolo? Vamos falar que nós fôssemos trabalhar com um tijolo modular para uma casa convencional que vai ser embolsada, mas com plena certeza que ela será rebocada. Nós podemos trabalhar com traço de até 10, no máximo 12 latas para uma lata de cimento. Isso é uma proporção. Quando nós vamos para os famosos tijolos modulares à vista, aquele tijolo que vai ficar exposto, eu recomendo que em média ele trabalhe na proporção de 7 baldes para um de cimento e não 12. Entenda uma coisa, quando eu estou falando a proporção, eu não estou dizendo se vai ter areia ou se vai ter cal, estou falando a medida em solo. Em alguns casos, vamos falar como nós tivemos a semana passada aqui uma amostra que veio de Cascavel do Paraná, tá? O solo, lamentavelmente, ele contém uma liga muito forte, isenção de areia quase que total, trabalha ali por volta de 10% só de areia. Nesse caso em especial, nós fizemos uma recomendação para tijolos à vista, que era o seguinte: nós colocaríamos 4 baldes de solo local, mais 4 baldes de areia média para fina. Nesta mistura nós colocamos meio balde de cal, esse cal hidratado que você usa normalmente na construção civil para reboco. Misturamos bruto, não precisa peneirar, não precisa fazer nada. Após essa mistura bruta é que você vai acrescentar um pouco de umidade e deixar descansar entre 24 a 48 horas. Note, 4 de solo, 4 de areia, são 8 baldes. Aí no final de 48 horas, eu acrescento um balde de cimento, então viramos uma mistura de 8 para 1 de cimento e meio de cal. E aí sim é passado 2 vezes no triturador JAG e aí você vai ter um excelente tijolo que não vai grudar na máquina, que não vai estufar, que não vai emborrachar, não vai acontecer nada disso. Então nós estamos falando de um tijolo, diríamos, muito próximo de uma perfeição em qualidade, em acabamento, em estética inclusive, tá? Teríamos mais alguma novidade? Bom, por hoje eu quero agradecer primeiramente as dúvidas e perguntas enviadas. Nos acompanhe no programa Ideias e Negócios, Dúvidas e Soluções. Sintam à vontade também para entrar em todos os nossos canais dentro do nosso site, do YouTube, e saibam que o Grupo Aguilar agradece cada questionamento para poder tirar essas dúvidas de vocês, para que vocês tenham o maior sucesso possível. Muito obrigado. Bom, gente, isso daí é o dia de hoje. Nós estamos aqui encerrando esses questionamentos que nos chegou via meios de comunicação. Eu diria que uma coisa é muito importante: não deixe de fazer a sua pergunta, por mais simples que seja. Nosso intuito é criar aqui um canal de comunicação onde mesmo aqueles que só estão vendo e acompanhando possam ter resposta às suas dúvidas. Muito obrigado, conte com a gente, Grupo Aguilar, Francisco Aguilar, à sua disposição.